Eu sou Micaela Neiva, sou produtora cultural e prestei uma consultoria para a Secretaria de Cultura do Distrito Federal sobre circulação, plataformas de circulação cultural e um estudo sobre um programa que eles têm chamado Conexão Cultura DF. Alguém conhece o programa Conexão Cultura DF? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não. E aí, a partir desse programa, desse estudo, eu li o programa, pesquisei possíveis melhorias para o programa, pesquisei plataformas fora do Brasil que trabalham com circulação de arte, cultura, música, teatro, cinema e fui apresentando para eles algumas ideias assim para melhorar o nosso programa, porque ele é de todos nós. E a partir daí eu fui fazendo essa oficina e o Thiago me acompanhando em alguns lugares, em algumas regiões administrativas, porque quanto mais gente conhecer o programa, melhor, porque esse programa ele é muito bacana e precisa mesmo que um número enorme de pessoas o conheça. Então eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho de vocês, rapidamente para eu conhecê-los, saber se vocês trabalham já com música, com arte, com cultura. Meu nome é Arthur, atualmente eu sou universitário, mas sou músico, já trabalhei em projeto social, envolvido com a música, né, com a cultura, sou arte educador, né? Sou violinista, cantor, idealizador, né? Estou me arriscando a empreender, né? Já fez algum projeto? Não. Tô aí para isso. Pronto, aberto para... Tô aberto para isso. Quero. Que bom que você vai aqui. Kézia, já conversamos, mas me conta de novo, que agora o Thiago está filmando. Então, meu nome é Kézia, quem não me conhece. Eu sou assistente social. Atualmente eu estou numa instituição, na verdade numa fase de transição, mas estou procurando novos projetos de vida, né? E um deles é acreditar um pouco mais na minha capacidade de cantar, de encantar através do canto. E eu quero explorar um pouco mais esse lado. Sim. Precisa, né? Sabe o que te faz, te nutre, né? Que me deixa feliz. Te deixa feliz. Mas agora de forma mais consciente, de forma minha. Você tem vontade também de ensinar canto ou só cantar? Tenho vontade de ensinar sim também. Faz parte desse processo também. Não só de ensinar, mas de aprender com outras pessoas também. Oi? Então, meu nome é Matheus, tenho 16 anos. Acho que todo mundo me conhece, né? Eu não te conheço. Então, o que eu conto aqui? Sou estudante, jovem aprendiz e estudo música, basicamente. Junto com o Arthur? Já fui professor dos dois. Hoje em dia não mais. E ela já foi minha professora também. E você tem um instrumento? Hã? Você tem um instrumento ou vários? Acho que só dois, violão e violão clássico. Violão e violão clássico. Também te perguntei. Esse instrumento? Tudo, né? Tudo. Multi-instrumentista? Assim, o violino e canto são os principais, assim, né? Na minha formação. Mas como a gente precisa se virar, né, em outros meios, a gente aprende um pouco. Deixa eu corrigir, é de tudo um pouco, né? Tudo um pouco. Robert. Eu sou o Gustavo Robert, eles costumaram me chamar de Robert, caso queiram. Eu tenho 16, eu sou estudante do ensino médio, eu participo de um projeto social que visa a música, e eu toco viola clássica, estou tentando entrar para cantar também. Gosta de tocar, quer se profissionalizar? Mais ou menos. Ainda faço por hobby. Ainda faz por hobby. Esqueceu o violão, então? Também faço por hobby, mas ainda não considero. Um caminho, assim. Tá se achando, muito bom. Se for achando no sentido de estar buscando, né?
Vou te contar 2 coisas hoje. Rejane. Sério que ficou me ouvindo? Ai, meu Deus. Diferente da galera, eu não participo de nenhum projeto social, essa questão de cultura, né, musical. É vivência mesmo em igreja, mas nada profissional. Trabalho como auxiliar de escritório, sou estudante do curso de gestão hospitalar, no Mix. Aí, né, mãe de 3 filhos, de 3 meninos. Mas tem seu projeto também. Na realidade, esses dias eu assim, meio que visualizei algo bem... Quer entrar? Prepara bem. Com ele? Ah, comigo? Quem é que tá com a chave? Eu. Você? Sim. Ai, desculpa. Não tem problema não. Tudo bem. Ai, perdão. Não, eu vou falar. Não, depois eu volto. Não. Rapidinho. Arthur, é você que, né, fez o contato, fala com ela, vou pegar aqui, registrar. Na realidade, eu observei um tempo desse, assim, já tinha observado o quanto estrutural tem uma galera muito boa em questão de música, questão também da arte, de tatuagens. E assim, eu consegui imaginar um projeto bem interessante aqui no estrutural, de dança, música, tudo assim, no mesmo lugar, tipo como se fosse uma convenção mesmo da cidade, tipo o melhor da cidade, tipo o bom da cidade, uma coisa nesse estilo. Até comecei a escrever como se fosse um projeto de pesquisa, mas eu não concluí ainda, né, precisando de mais esboços, mais bases. Você pensa em fazer assim, tipo um festival? Como fosse um festival, como se fosse estandes da arte um dia inteiro, para todo mundo, para visitantes. Eu vou contar para os meninos que eles não estavam aqui, mas eu estava conversando um pouco antes de a gente entrar, mas eu estava conversando com a Kézia e com a Rejane, que na semana passada eu fui a Samambaia dar essa mesma oficina e eu conheci o Almir. Vocês conhecem o Almir? Que tem do livro, que faz da literatura, que escreve. E ele estava contando pra gente, pro Thiago e pra mim, como aqui na Estrutural tem uma galera muito criativa, assim, que faz muita coisa, assim, desde reciclagem de lixo, claro, mas assim, muito além disso, né? E isso é muito bacana a sua ideia, porque você colocar todos esses saberes, né? Toda essa galera que produz com criatividade, às vezes a partir de pouco recurso, de pouca coisa, né? É maravilhoso. Então acho que tem uma construção muito bacana. Na ideia, a proposta inicial que eu cheguei a pensei até nos empreendedores da cidade, por exemplo, eles patrocinando e assim, sendo representado, tipo, o empreendimento deles sendo representado por um artista, que seja um tatuador, que seja um cantor, um musicista, um dançarino, mas que represente ali o empreendimento dele, para que eles também tenham também as oficinas ali de empreendedorismo e vivenciem mais essa questão da responsabilidade cultural deles também nesse aspecto. Vocês sabem que assim, um projeto cultural, ele é capaz de mudar a realidade de uma cidade inteira. Tem vários casos, assim, no Brasil e fora do Brasil, de bairros que tinham muita atividade cultural e que foram transformados, assim. E assim, o que eu vou conversar hoje tem muito um sentido a partir de um programa que é público. Mas a sua ideia, ela pode acontecer, por exemplo, sem nenhum recurso público. Você pode, por exemplo, ir aos comerciantes. Se você junta todos os comerciantes da Estrutural, ou parte deles, vai conversando com a galera, falando assim, olha, vamos fazer uma feira, vamos fazer um festival da Estrutural, com gente da Estrutural, com produtos da Estrutural. E aí você coloca gente para vender comida, você coloca o dono da padaria para te dar R$400 apoiando esse evento. Aí você vai no dono da papelaria e assim você vai em todos os comércios, você junta ali um dinheirinho
E com esse dinheiro, patrocinado pelos próprios comerciantes da Estrutural, você faz o evento. Você paga olha, a pizza chegou, galera! Vamos dar uma pausa, prefere? Quer dar uma pausa ou... Não, vamos seguir. Tá. Aí, então, essa é uma ideia muito bacana. Realmente, sim, muito bacana. Bom, obrigada pela presença. Para vocês me conhecerem também um pouco mais, eu trabalho já há mais de 15 anos assim, com arte e cultura, sempre do lado da produção, e eu faço festivais. Eu faço aqui em Brasília, trabalho no Festival Coma, fazendo a parte das conferências. Trabalhei no Festival de Cinema de Brasília, organizando a parte que se chama de mercado, trazendo projetos junto com canais de televisão. Então, minha área de atuação é mais audiovisual e música. Gosto muito, são as áreas que eu gosto mais. Mas eu já trabalhei com fotografia, já trabalhei com outras artes também. Trabalhei algum tempo no Ministério da Cultura. Fiquei 5 anos no Ministério da Cultura e hoje eu montei uma produtora com mais 2 parceiras, amigas, que é a Tantas, que é uma produtora de conteúdo de narrativa feminina. Então, isso só para contar para vocês um pouco do que eu faço, né? E eu vim conversar um pouco com vocês sobre a importância da gente circular com o que a gente faz, com a nossa arte, com a nossa cultura. Circular faz com que a gente consiga, primeiro, trazer muita identidade para a gente e para o nosso bairro, né? Quem sai daqui da Estrutural e se formou aqui num projeto de música e vai para outro lugar tocar, você não está indo só levar você e seu instrumento, sua banda, seu grupo. Você está indo levar Estrutural, você está indo levar o seu lugar também, de nascimento, de trabalho, de estudo. Então é sempre importante a gente pensar nessa perspectiva, né? Que quando a gente sai, a gente não leva só a gente e a nossa arte. A gente leva nosso bairro, a nossa cidade, nossos amigos e nossos vizinhos, a gente leva todo mundo. Então essa mobilidade dos artistas é muito importante para que a arte aconteça. O que seria de um artista sem seu público? Nada, né? A gente precisa, quem trabalha com arte, dessa interação. O que seria de mim hoje aqui nessa oficina se vocês não estivessem aqui? Eu sou muito grata a vocês estarem aqui, dedicarem um tempo da noite de segunda-feira para a gente estar trocando aqui, falando sobre arte, cultura, circulação e qualquer outra troca que a gente queira estabelecer aqui. Então, quanto mais a gente consegue circular e fortalecer esse lado, inclusive a gente pode estar ajudando a gente a ganhar mais renda também. Porque a arte é, sim, um espaço muito forte da gente poder viver do que a gente ama. E quem quer viver de arte, cultura, de música, de cinema, de teatro, pode? Pode, é possível, sim. Quando a gente circula, a gente fortalece também experiências e trocas de conhecimento. Então, hoje aqui a gente está aqui junto para trocar conhecimento. Eu vou aprender com vocês e vocês vão aprender comigo e a gente vai trocar e isso vai enriquecer a todos nós de uma experiência nova. Então, é muito importante que a gente sempre saiba que quando o Arthur vai dar uma aula para alguém, ele está enriquecendo alguém com um conhecimento técnico que ele adquiriu e ele está passando para outra pessoa e assim a gente vai fortalecendo essa rede de troca de conhecimento. Por isso é tão importante passar para frente o conhecimento, a técnica e também a nossa arte em forma de show, de apresentação, de exibição, de cantar. Se você traz isso dentro de você, você tem que botar para fora. Tem que cada vez mais cantar, que é o que você ama fazer. Então o mundo tem que ser agraciado com o que você traz, né? Sua arte. Então o programa Conexão Cultura DF é um programa maravilhoso que a gente tem na Secretaria de Cultura. Pouquíssimas pessoas conhecem ele, mas ele é um programa que ele apoia não só a circulação de artistas. Então, se eu quiser fazer, se eu sou uma banda, se eu sou um diretor de filme, quero levar meu filme para fora de Brasília, se eu sou uma peça de teatro, um grupo de teatro, quero levar minha arte para fora, esse programa apoia. Se eu sou um violinista, se eu toco música clássica, se eu toco
qualquer tipo de música e eu quero fazer um curso em São Paulo, em Portugal ou na Bahia, esse curso apoia. Se eu quero fazer um mestrado em música, um mestrado em cinema, um doutorado, não sei o que, esse curso apoia. Então ele é um curso que ele apoia formação, circulação, participação em eventos. Se eu sou do hip hop, quero participar em São Paulo de um encontro de hip hop de MCs, esse programa apoia. E ele, além disso, tem uma linha que se chama plataforma, que é se eu sou um festival, se eu sou uma feira, se eu sou um encontro de arte e cultura e quero trazer alguém, algum professor, algum curador, algum programador, eu posso usar o programa também. E aonde eu encontro informação desse programa? Aqui, ó, no site da Secretaria de Cultura. A gente tem 2 sites, tem um que eles usam mais para falar das instituições e tal, e tem outro que é justamente o Fundo de Apoio à Cultura. Vocês já ouviram falar do Fundo de Apoio à Cultura, do DF? É o FAC. O FAC é o maior fundo de apoio à cultura do país, é o que tem mais dinheiro. E nessa gestão da Secretaria de Cultura, a gente conquistou, eu falo a gente conquistou, assim, eu não trabalho na Secretaria de Cultura, eu falo a gente como cidadã. A gente conquistou uma coisa chamada FAC regionalizado. O que é isso? Você já ouviu falar do FAC regionalizado? Já. Antes, o Fundo de Apoio à Cultura era lá, um X de dinheiro, um bolo de dinheiro. Obrigada. Um bolo de dinheiro, assim. E esse bolo, ele era dividido com os projetos que ganhavam com o plano piloto e todas as regiões administrativas vindo do mesmo lugar. O que o FAC regionalizado fez? Não, isso está errado. Agora, quem é da estrutural vai competir com quem é da estrutural. Quem é da Samambaia vai competir com quem é da Samambaia. E passou a fazer com que a cada região administrativa tivesse o seu bolo. E a fatia desse bolo ser dividida com quem é dali, da região administrativa. Então, um projeto da Ceilândia não concorre mais com um projeto do plano piloto no FAC regionalizado. Concorre com quem é da mesma região administrativa. Isso é uma coisa muito bacana, porque democratizou muito e muito o acesso a esse recurso. Ficou bem mais justo. Descentralizou o recurso. Porque é foda, entendeu? E aí fica várias pessoas que sempre ficam ganhando os mesmos, né? Sempre os mesmos ganhando, não é? Então, isso é uma das coisas mais bacanas que a gestão da Secretaria trouxe. E, assim, o programa Conexão Cultura DF. Também é um programa muito bacana, que tem dentro do site, se vocês entram aqui, olha, no fac.df.gov, e eu esqueci do .br no final, vocês vêm aqui na aba do FAC, que é essa daqui, e aí o terceiro lugar é o Conexão Cultura DF. Clicando aqui, vocês vão encontrar as 2 modalidades que o programa apoia. O programa, ele apoia uma coisa que eles chamam de demanda espontânea, e o outro são os chamamentos públicos. Ai, muito obrigada. Os chamamentos públicos específicos que eles fazem, os editais. Como é que é isso? O demanda espontânea, a demanda vem do cidadão. Então, você, Arthur, quer viajar para participar de um festival de música clássica em Belo Horizonte. Você vai lá e preenche o formulário e fala: oi, Conexão Cultura DF, eu quero participar desse festival, ele é importante para mim, eu vou me apresentar, ou eu só quero participar porque ele vai me acrescentar muito na minha carreira, na minha profissão. E aí você é um formulário que ele é simples, não é complicado, pede seus dados pessoais, né, nome, endereço, aquelas coisas que todos os editais pedem. Pergunta qual a importância de você estar pedindo aquilo,
Então é importante para a minha carreira, é importante que eu entre em contato com outros grupos, com outros artistas. Preenche. Quantos dias você vai ficar? Então você coloca lá, vou ficar 5 dias, vou ficar 10 dias, vou ficar 3 dias. Pede, calcula lá, vê quanto é que é a passagem aérea, pede a passagem aérea e o programa apoia. É possível fazer isso com grupos também? É possível. Então, assim, você pode pedir só para você ou para um grupo. E aí, eles têm uma divisão que é assim, para viagens nacionais, eles têm um teto de R$6.000 por pessoa e R$60.000 por grupo. Então, e quando é internacional, 12.000 por pessoa. E aí depois se calcula para o grupo. Todo início de ano, em janeiro, o secretário de Cultura é obrigado a lançar a portaria que diz quanto dinheiro tem para o programa no ano. E aí, quando ele lança essa portaria, aí tem lá escrito quanto tem por mês. Isso é um programa que é permanentemente aberto. Você pode entrar em qualquer época do ano. Eu quero ir participar de um mercado, de um festival, eu quero ir fazer uma apresentação, eu quero ir fazer um curso. Tem um curso lá em Recife de 1 semana que eu quero ir, porque é importante para mim. O programa, ele te dá essa ajuda. Você pode fazer um curso de 1 semana, 1 mês, 2 meses, um mestrado de 2 anos, você recebe uma bolsa, um doutorado de 5 anos e o programa te dá a bolsa mensal. Então, assim, é um programa muito especial, que a gente tem que brigar por eles, assim, não deixar que esse programa acabe, porque é um programa, assim, revolucionário. Agora, o que é muito importante para acessar o programa e é obrigatório? Vocês já ouviram falar de SEAC? SEAC é o cadastro de ente e agente cultural. É um cadastro que você faz na Secretaria de Cultura. Então você fala, oi, eu sou Matheus, eu sou músico, então você vai lá preencher, pedir o requerimento para fazer o seu SEAC. O SEAC é um direito, gente. Vocês têm que fazer SEAC, assim, vale a pena. É uma papeladazinha no início? Por quê? Porque você tem que comprovar que você tem 2 anos de fazer cultural. Então, se você coloca lá que você tem 2 anos de atuação na música e tal, aí você pode ir lá tirar o SEAC. Isso é muito importante, porque isso dá acesso a vocês às políticas públicas de cultura. E, no nosso caso, o maior fundo de apoio à cultura do Brasil. Então, é muito importante que vocês corram atrás de tirar o SEAC de vocês. Você tem que tirar o seu. Você tem que tirar o seu, você tem que tirar o seu, todo mundo, sim. E também, como que você descobre como tirar o SEAC? Também aqui, no site do FAC. Aqui, ó, tem uma aba escrito SEAC, vocês estão vendo? Então, tem FAC, tem SEAC. Vocês vão lá e vão ler como é que tira SEAC, porque isso é muito importante. A partir do o SEAC é o início de tudo. É com o SEAC que vocês vão conseguir realmente começar a acessar os recursos públicos que são direitos de vocês dentro da Secretaria de Cultura, que é a secretaria que cuida da nossa área, da área da cultural, né? Então, E assim, quando a gente começa... Pode falar, Robert. Esse SEAC, ele precisa de uma formação em alguma área cultural, tipo presencial, participar? Ele não precisa de uma formação universitária, que você está perguntando, né? Ele precisa de uma comprovação de atuação na área cultural. Então, por exemplo, você já se apresentou tocando, você reúne coisas, e-mail, flyer, foto, tudo. Você tem que fazer frame de vídeo, você tem que fazer um portfóliozinho. Esses são, assim, caminhos importantes que ajudam vocês na profissionalização. Então, assim, dá um trabalho no início, mas vale a pena. É uma coisa que você pode ficar depois renovando de 2 em 2 anos, vale muito a pena. Então, você não tem que necessariamente ter uma formação universitária, mas você tem que ter comprovação na área cultural. No caso, precisa de experiência, né, na área. Comprovação, por exemplo, você já tocou, já se apresentou?
várias vezes. Então, isso é uma comprovação. Como que você pode comprovar que você se apresentou? O grupo que você toca já saiu em algum flyer, por exemplo? Alguma divulgação? Isso é uma comprovação. Então, assim, se você pega só a comprovação do teu nome, do nome do teu grupo, divulgado em coisas, seja evento, flyer, na internet, dá um print no evento do Facebook, que tem lá, por exemplo, o show que você tocou. Isso tudo serve de comprovação. Você tem que comprovar que você tem 2 anos de atuação na cultura. Porque assim a secretaria vai entender o quê? O Robert, ele é um cara da área, um agente cultural. Ele pode ter SEAC, então, portanto, ele pode acessar as políticas públicas de cultura. Para ele não interessa saber se você é universitário ou não, ou se você não tem universidade. Isso não importa. O que importa é a sua atuação cultural, entendeu? Isso, sim, vale a pena correr atrás, porque tem muitas coisas interessantes, assim, que estão, por exemplo, acessíveis na Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura também, gente, tem muitos equipamentos públicos, equipamentos que têm que ser ocupados. A gente, por exemplo, vocês viram, não sei se vocês ficaram sabendo, que há uns meses atrás, um museu super importante no Rio de Janeiro pegou fogo. Museu Nacional. O Museu Nacional. Aqui em Brasília, a gente está inaugurando espaços culturais. Enquanto outros lugares do Brasil estão fechando, queimando, não estão cuidando do patrimônio, a gente está não só cuidando do nosso patrimônio, como a gente está abrindo novos equipamentos para a arte, para a cultura. Isso tem que ser ocupado por nós, por vocês. Então, assim, isso é uma coisa que, assim, quanto mais vocês internalizarem, sabe, que isso pertence a vocês, o Fundo de Apoio à Cultura pertence a vocês. O programa Conexão Cultura DF é de vocês. Isso é um direito, sabe? Então, é importante correr atrás. É aquele trabalho que vale a pena, sabe? Que vai ser depois... Você olha, por exemplo, um curso, cara, meu sonho é fazer um curso que eu ouvi falar em Portugal de, sei lá, circo, malabares. Cara, você pode fazer. Você tem um programa que te permite fazer isso, que paga a sua passagem aérea. Tem gente acessando esse programa para ir para o Japão, para ir para os Estados Unidos, para ir para a Colômbia, né? Tem grupo que vai para a Colômbia pelo programa. Você foi também, né? Pra Colômbia não. Pra Argentina. Mas depois você falar, não sei se sentir depois aí. Depois você pode dar a sua experiência, mas aqui a gente está se gravando, depois você podia aparecer. A gente voltou por um convite deles, aí não sou mais do programa. O cachê do festival já pagou lá nas passagens, mas ficou legal, sabe? Que bacana. E quando a gente circula, a gente abre a nossa energia para outras trocas, assim, que enriquecem a gente como ser humano, sabe? Porque quem escolhe tocar um instrumento, quem escolhe ser palhaço, quem escolhe ser ator, atriz, quem escolhe cantar, quem escolhe fazer um festival, são pessoas que se conectam com outras pessoas de forma diferente. A gente não está interessado em só se conectar assim, não, a gente gosta de trocar com as pessoas. Então, quanto mais a gente circular, quanto mais a gente levar o que a gente faz para outros lugares, melhor é o nosso crescimento humano e profissional também. Então, por isso que eu gosto muito de falar desse programa, porque tem um programa que é uma política pública, que faz parte da sua cidade, da política pública de cultura, da sua cidade, do Distrito Federal, né? Do seu estado. E não acessá-lo não faz sentido, sabe? Até quantas vezes a gente pode ter acesso a esse Ótima pergunta. A gente, antigamente... Alguma pessoa, por exemplo, eu quero 2 vezes acessar esse projeto, eu posso no mesmo ano? Pode. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Lei Orgânica da Cultura, LOC? Isso é uma coisa muito importante para vocês saberem também. A nossa legislação da cultura ganhou também esse ano, porque vocês sabem que só vale o que é lei, né? E a gente da área da cultura não acessava muito esse âmbito das leis.
Mas de alguns anos para cá, isso não foi só essa gestão, mas de alguns anos para cá a gente vem fortalecendo, institucionalizando, como se chama, as nossas leis da cultura. Então a gente, ano passado, conseguiu ganhar um presente, uma conquista, na verdade, porque muitos artistas foram batalhar lá na Assembleia Legislativa para que essa lei fosse aprovada, a Lei Orgânica da Cultura, que traz as diretrizes no plano de cultura do Distrito Federal para os próximos 10 anos. O que são as diretrizes? São como que a gente pode, para onde, que norte que a gente quer seguir. E o programa Conexão Cultura DF está lá, como uma das diretrizes para os próximos 10 anos. E aí, como nenhuma lei, o papel em si, a lei, funciona sozinho, ele tem que ter um decreto que regulamente, e ele tem que ter portarias que regulamentam o decreto. Então saiu um decreto e uma portaria esse ano que são muito importantes para essa pergunta que você fez. Antigamente, quem tinha um projeto aprovado no FAC, Fundo de Apoio à Cultura, se o projeto, mesmo que ele estivesse em prestação de conta já, que ele já tivesse sido realizado, mas ainda não tivesse fechado a prestação de conta, a pessoa não podia acessar o programa. Só podia acessar o programa se o SEAC tivesse liberado. Hoje não. Depois da aprovação do decreto 106, de 20 de abril de 2018, muito importante vocês lerem esse decreto. Portaria 106, de 20 de abril de 2018. Essa portaria dá todas as regras, as novas regras do uso do programa Conexão Cultura DF e, na verdade, de todo o fomento da cultura. E lá diz que a gente pode usar, um SEAC pode usar até 2 vezes o programa por ano. E ainda assim ter um projeto do FAC em andamento. Então você aprovou um projeto do Fundo de Apoio à Cultura e recebeu um convite em abril para tocar em Recife e em setembro para tocar em Buenos Aires. Pode pedir no programa? Pode. Então você pode usar até 2 vezes o programa por grupo. Agora, digamos que você seja, por exemplo, além de músico, você trabalhe na área técnica. Você seja um técnico de som e você trabalha com várias bandas. E aí você é o único técnico que sabe o que você sabe e faz o som que você faz. Então, 5 bandas pedem para você ir. Você pode. Antigamente, isso era um grande problema que tinha também no programa. Se eu era hold ou técnico e eu trabalhava com várias bandas, eu só podia ir uma vez. Então, assim, e aí a gente, um grupo de músicos organizados e da área técnica foram até a Secretaria de Cultura diversas vezes conversar, falar assim, olha só, em Brasília, no Distrito Federal, a gente não tem, assim, uma gama de técnicos de som e holds, a gente tem as mesmas pessoas que trabalham com várias bandas. Então, isso também foi resolvido nessa portaria que foi lançada, 106, de 20 de abril de 2018, que é uma portaria bem importante de vocês lerem, porque lá tem explicadinho como é que pode usar o programa, como é que não pode. Isso é bem importante. Então, toda essa legislação da cultura, ela veio desburocratizar o FAC e tudo que usa recurso do FAC, como o programa Conexão Cultura DF. Antigamente também, como você ia usar o programa, você tinha que depois prestar conta da sua viagem, né? Enfim, do recurso. Para poder utilizar o recurso do FAC tem que ser maior de idade? Boa pergunta. Eu acho que a gente pode até olhar aqui no site. Podemos olhar no site, já, descobrir isso. Eu acredito que não. Você tem quantos anos? 16, né? O Robert também, né? 16? Eu acho que não tem problema, mas eu acho que a gente pode verificar. Porque, para mim, o que pelo menos está na minha cabeça é que o importante é a comprovação da atuação cultural. Então, eu tenho quase certeza, a gente pode verificar daqui a pouco, a gente entra no site junto e olha, vê se tem alguma coisa, alguma referência. Mas de tudo que eu li, assim, para o próprio estudo que eu fiz
do programa, não me lembro de ter nada escrito com respeito a uma idade mínima, assim. Você lembra, Barata? Você tem? Você lembra de idade mínima? Se no SEAC precisa ter idade mínima? Eu não sei, eu não tenho essa lembrança, mas a gente pode olhar daqui a pouco. Mas você já fez. Eu não lembro de ter lido nada com relação à idade, não, mas a gente pode procurar e eu posso procurar saber também depois e mando para vocês, ou mando para o Thiago manda para o Arthur, enfim, a gente dá um jeito dessa informação chegar até vocês. Mas eu não me lembro, eu acho que não, tá? E o que eu ia dizer é que depois da portaria 106, anotou aí, portaria 106, de 20 de abril de 2018, depois dessa portaria, não tem mais prestação de conta. O que eles têm hoje é uma prestação de informação, o que é muito mais legal, muito mais fácil e muito mais plausível mesmo, porque você faz uma viagem, o que você tem que comprovar é que você viajou. Então você tem que guardar os tickets do ônibus, do avião, da forma de que você utilizou para o transporte e comprovar, fazer um relatório do que você fez lá. Eu fui participar desse festival, eu fui fazer esse show, eu me conectei com tal pessoa, que é muito importante para mim, conheci fulano, beltrano, que é importante também para o que eu faço. O mais importante, assim, é que o programa ele te possibilita conectar com pessoas. E essa palavra em inglês, assim, que se chama networking, vocês já ouviram falar? Networking é esse lugar que é muito importante para quem trabalha de cultura e nada mais é do que trocar e conhecer outras pessoas, e sempre conhecer uma pessoa nova é bacana já de qualquer jeito. Imagina alguém que pode ajudar você na sua carreira, que pode trocar contigo, né? E que vocês podem se conectar e fazer até tocar juntos e fazer tanta coisa bacana junto, né? Quando a gente vai participar, pegar um apoio de um programa desse, para participar de um festival, de um mercado fora, tem algumas práticas, assim, algumas dicas que são muito preciosas, porque muitas vezes a gente chega num ambiente como esse, a gente não sabe como se comportar, assim. A gente não sabe o que fazer para conversar com alguma pessoa que é importante para a gente. E é importante desmistificar tudo isso, assim, e saber que sempre tem um jeitinho de você chegar nas pessoas que são importantes para o seu trabalho. Então, eu trago aqui algumas dicas, digamos assim, para a gente construir uma melhor circulação, sabe? Seja entre regiões administrativas, seja entre cidades ou entre países, entre estados, do que for. Sempre quando a gente for pensar em circular, vocês já tocaram, por exemplo, em casas de espetáculos, em palcos grandes, palcos médios? Como é que vocês já tocaram? A gente já se apresentou no CCBB, no Teatro Sérgio de Taguatinga, em Aramarau, no CCB também, né? Na Dumbi, nesses espaços todos, assim. Legal. A gente só parceria com a NB, a gente já se apresentou também lá em Manaus, no teatro. Já viajaram para Manaus? Teatro de Manaus. Que legal. No Hospital Anchieta, em Santa Marta. Então, vocês que já tocaram em vários lugares sabem que quando a gente vai circular, quando a gente vai assim deslocar do seu lugar, né, do lugar onde vocês estudam, onde vocês praticam, onde vocês ensaiam, para trocar em outro lugar, ali tem que ser estabelecida uma relação de confiança. Porque alguém no outro lugar está recebendo vocês e está fazendo com que aquele show, aquele espetáculo, aquela apresentação aconteça. Então, estabelecer relação de confiança é importantíssimo na nossa área, porque a gente está numa área em que a relação humana, a troca, é muito importante.
Às vezes, quantas vezes vocês não já ouviram falar assim, aquele artista, é legal o som dele, mas ele é um idiota, assim, o cara é um babaca. Quem é que vai querer ouvir esse som dele? Então, assim, essa relação, essa troca é muito importante. Quando a gente fala de, profissionalmente até, de circulação, esse é um ponto muito importante também. Porque se eu quero construir a circulação, seja de uma banda, seja de um grupo de teatro, um filme, eu tenho que estabelecer e me conectar com pessoas lá, nas outras cidades, ou nas outras regiões administrativas, que vão me ajudar a fazer com que a minha arte, a minha obra, o meu livro chegue até lá. Então é sempre importante as pessoas no caminho de vocês, que ajudam vocês a saírem do lugar de vocês para se apresentarem e tocarem em outros espaços, essas relações são muito valiosas. E por isso que essas relações de confiança, elas ajudam muito no processo de construção de uma circulação. Seja uma circulação local, ou uma circulação nacional, ou uma circulação internacional. Também, para a Regiane, você falou sobre os programadores, né? Você pode falar? Claro, tem uma parte do programa, uma linha do programa, que se chama plataforma. Depois a gente pode entrar no site, eu mostro para vocês como é que são os formulários. Naquela página que eu mostrei para vocês, aqui do programa, tem duas abinhas, tá vendo? Do programa Conexão. Quando você entra no edital permanente, que é esse que eu falei, lá embaixo tem os formulários de acesso. São 4 formulários. Tem o formulário de participação em evento, tem o formulário de formação, curso, tem o formulário de residência artística. Eu tenho um grupo que eu quero que ele vá ficar 1 mês imerso com outro grupo em outro lugar. É uma residência. E tem a linha que se chama plataforma. Eu sou um festival, eu quero fazer uma feira, eu quero fazer um festival e eu quero trazer alguém de fora para estruturar. Alguém que vem dar uma palestra, alguém que vem dar um curso, alguém que é um programador de um festival de hip hop, que eu quero que conheça a galera daqui. Você pode acessar o programa para trazer essas figuras. Essa linha do programa não pode ser usada para artistas. Isso você usa o circulação. Não pode trazer artistas, mas você pode trazer programadores, curadores, professores, críticos, compradores, outros tipos de pessoas, assim. É uma linha bem importante do programa também e é nova. É uma linha que veio com essa nova legislação que eu falei para vocês, da Portaria 106 e também da LOC, do Decreto 38933. Esse decreto é importante, Arthur, anota aí. Chama Decreto de Fomento à Cultura. Esse decreto e essa portaria juntos, eles dão o guia, os caminhos de como as pessoas podem acessar os recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Qual que é? Decreto 38933. Chama Decreto de Fomento. Coloca Decreto de Fomento da Cultura, vai aparecer esse. É muito importante saber que nada é feito de um dia para o outro. Então, se vocês têm um grupo, uma banda, uma orquestra, seja o que for, nenhuma carreira se constrói assim de um dia para o outro. O trabalho de circulação também não. Então, assim, tem que saber a construção de um festival também não. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, Regiane. Você quer fazer a feira? Vai ser maravilhoso e prazeroso e edificante, mas dá trabalho. Dá trabalho e é lindo também, porque é um trabalho que te satisfaz, te nutre. Então, assim é qualquer construção de carreira na área cultural, principalmente para aqueles que querem circular. Então, tem que saber que é um trabalho de médio e longo prazo, tem que planejar. Tem que planejar, é muito importante o planejamento. Vocês se veem aonde? Fazendo o que daqui a 5 anos? Rodando o mundo. Então pronto. Se você daqui a 5 anos se vê rodando o mundo, o que você tem que fazer para estar daqui a 5 anos rodando o mundo?
Sabe a resposta, Arthur? Mais ou menos, vamos construir. Vamos construir. Eu quero estar cantando aonde daqui a 5 anos? Então, e ponho no papel. Põe no papel. Daqui a 5 anos eu quero estar em tal lugar. E assim vocês vão construindo. O que você tem que fazer para estar daqui a 5 anos em tal lugar? Esse planejamento, esse plano de trabalho ajuda vocês a se organizarem e saberem que etapa vem depois da outra, quando vocês estão construindo a carreira de vocês, assim, sabe? Então, se daqui a 5 anos eu quero estar rodando o mundo, eu tenho que começar entendendo como é que eu rodo dentro do Distrito Federal. No Distrito Federal eu posso usar o programa Conexão Cultura DF. Eu também posso para rodar o mundo, mas eu posso começar, por exemplo, circulando dentro do Distrito Federal, ou posso começar circulando pelo meu país. Então, muito importante que vocês pesquisem muito, assim. Quem está fazendo o quê? Quem é que toca o que eu toco por aí? Que lugares que recebem o tipo de música que eu faço? Que lugares que recebem o tipo de canto que eu canto? Né? Que lugares que promovem feiras do tipo que eu quero organizar? Feiras por exemplo, entre empreendedores que fazem coisas com recicláveis, ou feiras de criatividade que juntam vários saberes artesanais, com gente que mistura outras artes, que fazem objetos, bolsas, colares, brincos, outros que fazem só a apresentação artística. Pesquisem, porque isso vai trazer para vocês muitas informações que ajudam na troca de saberes, e isso também constrói a carreira de vocês. Porque a carreira de vocês não é só o trabalho de vocês não está dissociado de vocês. O trabalho de vocês é a vida de vocês. E normalmente, quem eu conheço por aí, que trabalha com arte, cultura, com música, com canto, com feiras, gostam muito e se mistura muito trabalho, lazer, porque aquilo é tão importante, tocar um instrumento é tão importante que você quer só fazer isso na vida. Então, tem muito importante planejamento. E quando a gente começa a pensar em planejamento, conhecer as pessoas, outras pessoas que fazem o que vocês fazem também, saibam que vocês não estão sós no mundo. Então, descobrir quem são os pares de vocês, vocês começam a construir uma rede. E se tem uma coisa importante aqui nessa vida, é rede. As mulheres que sabem. As redes de apoio que a gente tem na maternidade, por exemplo, não é? Seja familiar, seja de amigas, a rede é uma das coisas mais importantes que a gente tem para a nossa vida. Então, só a gente sabe a importância das pessoas que nos ajudaram pelo caminho, né? Gente que ajudou com que um projeto saísse do lugar, com que um grupo tocasse em algum lugar, com que se vocês conseguissem chegar a algum lugar importante. Então, essa construção de rede não é brincadeira. É muito importante, sim, para quem trabalha com cultura, com arte, de alguma forma. Eu sempre falo muito da importância dos sócios locais. O que outsignifica isso? Aquilo que eu estava falando antes. Quando você vai tocar em algum lugar, quando você vai se apresentar em algum lugar, quando você vai se conectar com outras regiões administrativas, outras cidades, outros países. Você tem que ter alguém lá de confiança que vai receber a sua arte naquela cidade. E quando você vai e toca em algum lugar, saiba que aquela pessoa tem você também como um parceiro local. Então, se vocês um dia promovem uma feira, por exemplo, vocês fazem um festival da Estrutural, que vocês juntam uma galera bacana daqui, de música, de artesanato, de teatro. E vocês vão e trocam com a Ceilândia, ou trocam com o Samambaia. E aí começa a estabelecer um vínculo. Toda a galera de lá sabe que aqui tem a Rejane, tem o Robert, tem o Arthur, tem o Matheus, e começa ali a ter uma troca real. Os sócios locais são muito importantes. Quando a gente, por exemplo, estava através do programa Conexão Cultura DF, construindo a viagem do Munchaco, que é a banda do Barata.
na Colômbia, se não fossem os nossos parceiros com que a gente já tinha conhecido lá, a gente não teria conquistado as coisas que a gente conquistou no ano seguinte, assim. Porque a gente conheceu uma pessoa que mora lá, essa pessoa apresentou a outras pessoas, aí a gente trouxe essa pessoa para um festival aqui. Eu lembro que esse cara, por exemplo, ele era o programador de um festival que o Munchaco tocou. Eles foram para a Colômbia na primeira vez, com Conexão Cultura DF. Lá a gente começou a articulação com outras pessoas, programadores de festival colombianos. Conseguimos fechar um show para eles no ano seguinte, que foi esse ano agora. Aí eu convidei esse programador desse festival para vir a Brasília para o Coma, que é um festival de música. Porque ele é novo e já é muito grande, né? O Coma é um festival muito importante, que já é assim, o segundo ano que ele acontece. Ele acontece lá ali perto da Funarte, no Eixo Monumental, ali entre Clube do Choro, Funarte. E é um festival grande, assim, que traz 10 mil pessoas, traz gente de fora, traz compradores de fora. Ele tem um palco, normalmente, de música mais intimista, que funciona dentro do Planetário. Vocês já foram ao Planetário de Brasília? Então, lá o Planetário, ele vira um palco. Então, eles têm grupos que tocam naquela cúpula. Tem outro palco que é mais inferninho, assim, que é dentro do Clube do Choro. Então, é para bandas que têm um som mais com esse caráter de inferninho. E tem os dois palcos grandes, que são shows bem grandes, assim, para 10 mil pessoas. Esse ano a gente teve a Linda Quebrada, que tocou lá. Munchaco tocou também, ano passado o Francisco Elombre, o Lenine, Céu, exatamente. E aí eu trouxe esse programador da Colômbia para o Coma. O que aconteceu? Ele tinha hotel, porque ele era convidado do festival. Aí ele ficou no hotel e ele tinha que sair do hotel meio-dia, porque acabava a diária dele. E o voo dele era 2 da manhã. O que aconteceu? Ele ia ficar rodando assim na cidade. Aí eu falei, olha, Felipe, o nome dele era Felipe Grajales. Eu falei, Felipe, você não quer ir lá para nossa casa? Você pode tomar um banho, descansar, para pegar o avião, para ir para o seu país. Gente, ele nos agradeceu tanto por esse banho, porque ele tinha um voo de, sei lá, 10 horas de viagem com escala, não sei o quê. Ali a gente fez uma conexão diferente, sabe? Humana. Ali não estava programador de festival, ele, Felipe, ser humano, que precisava tomar um banho e tomar um banho na nossa casa, entendeu? E assim a gente vai estabelecendo os vínculos, sabe? E aí esse ano o Munchaco foi tocar no festival dele, lá na Colômbia. Porque tudo se trata de relações humanas, das trocas que a gente estabelece. Então, esses parceiros locais, esses lugares que vocês tocaram já, saibam que todas essas pessoas que receberam vocês já são importantes. Todas as pessoas que a Rejane vai conversar, quando você for fazer a sua feira, seu festival, vão ser importantes. Para construir a sua... Ninguém faz nada sozinho, gente. A gente precisa... Esse negócio que as pessoas fazem sozinho, mentira. A gente faz tudo em rede, em comunidade. Então, os parceiros locais são muito importantes. E é muito importante também o que eu chamo de reciprocidade, mão dupla. Então, mão dupla foi o que aconteceu com o caso do Felipe. Ele levou o Munchaco para lá, a gente recebeu ele aqui. Vocês também são importantes para receber, para trocar, para falar da realidade de vocês, que só vocês podem falar. Mas ninguém pode falar da realidade de vocês, a não ser vocês. Então saibam que toda relação é de mão dupla. São vocês aqui. Exatamente. Esse é um programa que ajuda na profissionalização da carreira de vocês. Isso é muito raro hoje. A gente tem uma política pública que ajuda na profissionalização da gente. Quando o Michel Temer entrou golpista
na nossa presidência da República, ele cortou, das primeiras atitudes dele, foi cortar quase 100 mil bolsas dentro do programa Ciências Sem Fronteiras. Vocês já ouviram falar desse programa? Era um programa maravilhoso que o governo Lula tinha criado, né? E aí ele cortou essas bolsas e quase 100 mil estudantes ficaram sem bolsa por causa desse programa, desse corte desse programa. O nosso programa apoia com bolsa para cursos livres, cursos técnicos, cursos em gestão, mestrados e doutorados. Isso é uma puta ajuda na nossa profissionalização. E aí, quando a gente vai defender e falar sobre o nosso projeto, vocês sabem falar sobre o que vocês fazem? Isso é uma coisa muito importante, gente. Conhecer o que vocês fazem, conhecer os pontos fortes e os fracos, para saber defender, saber criar um bom argumento, saber falar para outras pessoas sobre o que vocês fazem. Isso é um exercício muito importante. Façam esse exercício de pensar em quais são os pontos fortes de vocês e quais são os pontos fracos. Porque uma vez que você está lá pedindo, você tem que só valorizar o que é ponto forte? Não. Eu quero pedir aqui esse programa, Conexão Cultura DF, porque para a minha carreira é importante que eu melhore a tocar isso e aquilo daquela forma, que esse curso vai me dar. Então, você saber o ponto fraco é importante também, porque isso pode te ajudar na hora de solicitar um apoio a um programa. Se você sabe o que é o seu ponto forte, que você vai levar para fora quando você pede uma ajuda a um programa, mas também o seu ponto fraco, é importante também. Isso também ajuda na construção dos seus argumentos. Nos seus argumentos para vender um projeto e dos seus argumentos também para pleitear um apoio. Então, o que você precisa ter e construir para você ter uma boa apresentação sobre o que você faz? Isso é uma coisa que vocês têm que pensar sobre. Entender a essência do que vocês fazem. De que forma e por que vocês fazem o que vocês fazem? Por que você gosta de tocar esse instrumento? Por que você gosta de cantar? Isso é uma coisa que é importante você saber responder. Eu gosto de cantar porque quando eu canto, minha alma fica em festa. Quando eu canto, eu esqueço de tudo. É importante você pensar sobre isso. Porque isso vai te ajudar a seguir na sua carreira. A seguir, assim, a pensar de que forma você vai um passo atrás do outro, construindo, chegar lá daqui a 5 anos, onde você quer chegar. E é muito importante também a gente saber para quem a gente vai vender o nosso projeto. Com quem eu vou conversar sobre a feira que eu quero fazer, sobre o festival que eu quero fazer. Eu vou conversar com a fulana lá da padaria, porque ela gosta muito de música, então tenho certeza que ela vai apoiar um projeto. Eu vou falar com a dona não sei quem, que eu tenho certeza que vai apoiar meu projeto, porque eu sei que ela valoriza as artesãs da Estrutural. Então, conheçam com quem vocês vão conversar, conheçam com que tipo de profissional vocês podem se conectar, pesquisem. Isso é muito importante também. Tudo isso é conteúdo sobre o que vocês fazem, sobre quem vocês são, sobre a arte de vocês e que vai ajudar vocês a saberem onde vocês querem chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E quando a gente... Aqui eu trouxe depois eu posso mandar para vocês também, esse conteúdo aqui já importante também sobre comunicação. Comunicação é uma coisa muito importante nos dias de hoje, ainda mais nos dias de redes sociais, que a gente sabe que nas redes sociais a gente fica sabendo de tudo, né? Então, hoje o Instagram é a maior rede social, está maior do que o Facebook. Eu ainda uso mais Facebook do que Instagram, mas eu sei que a maior parte das pessoas, dos jovens, estão inclusive conversando mais por Instagram do que por WhatsApp. Tem muita gente usando mais Instagram do que o WhatsApp. Então, saber também usar as redes sociais é muito importante. Porque as redes sociais conectam vocês com o mundo. Né? A gente vive na era de que não tem fronteira, não tem barreira. Se eu lançar uma coisa na rede social, pode ser que uma pessoa no Irã veja.
Eu vivo vendo uns vídeos que meus filhos veem. Sabe quando está no YouTube? Você coloca um desenho no YouTube. Aí aquele desenho vai te levando para outro lugar. Quando eu vejo passar meia hora, eles estão vendo um negócio que tem ali uma legenda em árabe. Eu, gente, o que é isso? E tá lá o bonequinho falando numa outra língua. Isso foi ali né? Como é que é o nome daquele negócio? O algoritmo que vai te levando para um lugar que você nem imagina. Enfim, as redes sociais são importantes. Então, vocês têm que saber trabalhar as redes sociais, divulgar o que vocês fazem. Porque isso vai ter um alcance na sua comunidade, mas fora dela também, né? É muito importante também, quando a gente vai circular, principalmente com outras cidades, outros países, enfim, também outras regiões, eu digo outros lugares que são diferentes do seu, vocês se conectarem com pessoas que fazem também o que vocês fazem em outros lugares. Então, por exemplo, vocês vão tocar, vocês tocam só música instrumental, clássica? Não. Toca de tudo. Então, vocês vão tocar, por exemplo, em Salvador. Vocês foram convidados para participar de um festival em Salvador. Tentem descobrir uma banda de Salvador que tem a ver com o som de vocês. Entrem em contato com essa banda. Lá pelo Facebook da banda, que hoje em dia não tem barreira para isso. Entrem em contato, fala: oi banda, sou fulano, toco em tal lugar, estou indo para a sua cidade, ouve o nosso som. Porque se vocês conseguem, por exemplo, um post de uma banda local falando que vocês estão indo, vocês conseguem atingir um público maior do que se vocês chegassem sem nada. Então, assim, sempre é importante tentar fazer conexões com bandas ou no caso de outras artes, assim, se eu sou uma diretora de cinema, eu quero lançar um filme com algum realizador cineasta daquele lugar, porque eles são as pessoas que têm as redes daquela cidade. Se você chega, você ganha conexão cultura, vocês ganharam. Arthur vai tocar em São Paulo, mas você não conhece ninguém em São Paulo. Você vai e chega, você fechou um show, você vai tocar e o seu show está vazio. Já aconteceu com bandas que ganharam Conexão Cultura DF. Já aconteceu de bandas ganharem para fazer circulação e chegar e o show está vazio. Só você marcar um show significa que vai ter público? Não. Então tem que ter um trabalho. É importante conhecer. Você vai tocar, não sei, no Itapuã, tenta descobrir quem é que tem de música lá. Vai fazer um encontro gospel, sei lá, tenta descobrir quem é que tem nesses lugares que vocês vão tocar. É muito importante saber, porque só quem é da cena local, se eu viesse aqui chegar um dia, eu vou lá da Estrutural que eu quero dar a minha oficina. Se eu não conhecesse o Thiago, que conheceu o Arthur, como é que eu ia estar aqui hoje? Você foi meu sócio local aqui. O Thiago me ajudou aqui, porque eram pessoas que são daqui, que conhecem. Senão eu nunca poderia estar aqui hoje com vocês. Se não fosse essa rede local. Nunca chegaria aqui, nunca chegaria a vocês, a gente nunca estaria conversando. Então, isso é também muito importante. E também é muito importante que naquela organização, planejamento que eu contei para vocês, que vocês anotem com quem vocês encontram no caminho. Que são donos de casas, de shows, que são programadores de festivais, feiras, que realizam feiras, que são empreendedores, que trabalham em teatros, que são pessoas importantes nessas redes que a gente conecta. É sempre importante vocês irem guardando essas pessoas, porque a gente tem que ir nutrindo os contatos. Esses contatos podem ser importantes para vocês em alguma hora. Então saibam que cada contato é valioso. Vocês tocaram no CCBB? Vocês guardaram o nome da pessoa que levou vocês para o CCBB? Vocês sabem quem é que fez vocês tocarem onde vocês tocaram? É importante vocês conhecerem essas pessoas. Guardarem, anotarem, para vocês voltarem e falar assim: oi, tudo bem? Oi, eu sou o Arthur, sou daquele projeto, lembra que tocou na sua casa? Então, eu tô com um projeto novo. Será que a gente pode conversar, que eu queria tocar de novo aí com vocês? Sabe? Então, ter essa sagacidade de ir guardando os contatos
para poder construir, sabe? Outras idas, outros festivais, outros shows, outras apresentações. Até comentário, porque agora que me veio na cabeça esse insight de querer empreender e estabelecer essas conexões, né? Assim, porque antes eu estava muito para dentro de sala de aula. Eu dava minhas aulas, estava ótimo para mim. Quando o ciclo se fechou e outro começou, aí começou esse estágio. Pois é. E eu estou achando incrível, estou achando interessante. Coisas que eu não tinha no mínimo saco de tratar, por exemplo, hoje eu me chamo para tocar em cada um, ter que correr atrás de músico, passar planilha e tal, produzir isso. Eu estou achando muito. Gente, tocar em casamento é muito importante, porque isso é uma fonte de renda, e toda fonte de renda é digna, né? E se você quer viver de música, tocar em casamento faz parte. E assim, alguém que te contratou e gostou do seu som, vai ser uma pessoa que vai replicar aquilo, e vai falar para outras pessoas, e você vai ter mais trabalho. Então, assim, é muito importante nutrir os contatos, muito importante, porque a gente, mais uma vez, a gente é vida coletiva, a gente vive aqui todo mundo junto, em rede. Então, usem a rede, sejam rede também, sejam rede de outras pessoas. Vocês podem ter certeza que quando tiver uma outra oficina, eu vou falar com vocês. Gente, quero ir na estrutural de novo, quero conversar com vocês sobre outro assunto, porque a gente já criou uma rede. E a gente vai fortalecer essa rede, e a gente vai trocar mais. Então, é muito importante que vocês troquem muito com pessoas que foram passando. Às vezes, a gente tem a oportunidade de conhecer alguém assim, muito bacana, que nos ajudou, ou às vezes nem ajudou com alguma coisa de trabalho, foi uma outra coisa, sei lá. Conheci uma mãe ali da escola do meu filho e eu me conectei com ela de outra forma, assim. Aí a gente já trocou e aquilo já virou outra coisa. Então é importante a gente estabelecer, né, esse networking, sempre ir alimentando isso. Se você olhar para trás, quem foram os contatos que já passaram pela vida de vocês? Tenho certeza que já passou muita gente bacana que ajudou vocês a chegarem aqui onde vocês estão hoje, assim, sabe? De repente alguém que, sei lá, inspirou vocês a tocarem, ou a cantar, ou a seja o que for. Essas pessoas são importantes. Lembrem dessas pessoas, né? E eu, assim, valorizo muito o contato pessoal. Isso eu acho também das coisas mais importantes, essa troca, estabelecer essa troca, principalmente na nossa área das artes, da cultura. Imagina se eu chego e mando para o Thiago, por exemplo, minha apresentação, falo, Thiago, manda para o Arthur, para ele mandar para toda a galera dele, assim, para todo mundo, vocês iam receber isso aqui. Ia ser a mesma coisa? Não. Então, sim, essa troca, olho no olho, sabe? A gente se conectar de forma, assim, pessoal mesmo, isso é muito importante. E acho que essas são as trocas verdadeiras, assim, na vida, sabe? Isso gera um interesse mútuo. Eu estou amando estar aqui, e se eu posso falar alguma coisa aqui para vocês que faz algum clique, que seja, na vida de vocês, eu já saio daqui feliz. E eu já estou muito feliz de estar aqui, de receber todos vocês aqui. Para mim é um presente receber a presença de vocês hoje aqui numa segunda noite. É uma troca, sabe? Ó, peraí, passando as... É muito importante para a vida de vocês saberem explicar o que vocês fazem. É muito importante que você, Rejane, pense bem, escreva o que é esse projeto que você quer fazer. Ponha no papel, escreva o que ele é. Como você quer que ele seja? Você quer conectar toda a estrutural? Você quer conectar os artesãos, todos os criativos? Escreva isso. Porque isso vai te ajudar a definir, explicar o que você quer. Quem você é, o que você faz, o que motiva a fazer aquilo. Isso tudo serve para aquilo que a gente falou antes, que onde eu quero estar daqui a 5 anos. Então, colocando sempre, e isso faz com que a gente saiba preencher melhor um formulário de pedir um Conexão Cultura DF, porque vocês vão ser mais assertivos. Vocês vão falar com muita objetividade. Eu quero participar desse evento porque ele é importante na minha profissionalização, porque para minha banda é importante que eu vá tocar nesse lugar, ou porque para minha carreira como cantora é importante que eu vá fazer esse curso que tem só em São Paulo, então eu preciso. Então saibam falar o que vocês fazem, por que vocês fazem, que tudo isso é importante para o programa.
na hora que vocês forem preencher um formulário, por exemplo. Então, o programa Conexão Cultura DF, ele faz com que vocês tenham essa rede ativa permanente, porque é um programa que estimula vocês estarem circulando, trocando com outras pessoas. E a gente não deve ativar um contato só quando a gente precisa dele. Então é importante nutrir sempre, né, esses contatos. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar quando eu vou terminar assim, esse papo, né, é que das coisas que eu acho mais lindas desse programa é que é um programa, uma política pública que investe nas pessoas. E é raro a gente ter uma política pública que não é interesse de alguém, de algum grupo, de sei que lá. Não, esse é um programa que investe nas pessoas. Por isso que é importante vocês pesquisarem o que é. Sejam curiosos, entrem no site do FAC, vão pesquisar. Não entenderam? Tem lá o e-mail e eles respondem. Manda e-mail perguntando, oi, estou com dúvida, como é que faz isso? Vão se informar como é que tira SEAC, porque sem SEAC não tem nada. Ninguém pode acessar, nenhum recurso público também não pode acessar o Conexão Cultura DF sem o SEAC. Procurem saber como vocês podem tirar SEAC, porque é uma coisa que deve ser aproveitada. Um programa de uma política pública que investe nas pessoas. Investe em você melhorar seu canto, sua articulação, seu show. Qualquer formação, seja pessoal, seja do seu grupo, técnica ou em gestão. Eu quero aprender como é que se faz a gestão de um grupo, porque eu tenho um grupo musical e eu preciso melhorar a gerir esse grupo. Vou fazer um curso sobre gestão. É importante, porque meu objetivo é gerir melhor esse grupo. Eu entender melhor o que tem que ser feito para gerir um grupo. Vai fazer um curso sobre isso. Só vou ter que trocar o cartão assim. Tá. Ter esse registro, do que precisa, sua comprovação de 2 anos. Porque, na verdade, é um formulário. É um formulário que você preenche, só que aí, junto do formulário, hoje, muitas das coisas da Secretaria de Cultura são todas online. O próprio programa, isso eu não falei, viu, gente? O programa Conexão Cultura DF é tudo online. Você manda online o pedido, é tudo online. O SEAC não. O SEAC você tem que fazer o pedido lá, botar lá no protocolo da Secretaria, porque você tem que juntar sua comprovação de 2 anos. Então, isso é o mais trabalhoso. Você tem que ter comprovante de residência. Então, você vai comprovar que você tem comprovante, né? Um comprovante atual de residência, esse portfólio que você vai fazer. Mas o portfólio tem que ter as datas? É importante que tenha, não precisa tudo ter data, mas tem que ter uma data, pelo menos, que comprove 2 anos atrás de atuação. Eles entendem que se você é há 2 anos um agente cultural, você tem direito a acessar o recurso público. Então, você tem que ter essa comprovação de 2 anos de atuação cultural. E se, por exemplo, hoje você não tem essa comprovação de 2 anos, começa até agora. A partir de agora, toda apresentação que você fizer, toda a ação cultural que você fizer, registra, pega depoimento, tem algum papel? Guarda o papel. Mídia, print de Facebook, tem um evento que você fez, aqui tem lá seu nome, sua marca, de repente você tem uma marca, põe lá e pega essa comprovação e tira esse SEAC. Porque isso é importante para a vida de vocês. A gente tem uma Secretaria de Cultura, a gente tem um Fundo de Apoio à Cultura, a gente tem um programa Conexão Cultura. Gente, estamos esperando o quê? Né? Vamos tirar esses documentos, porque isso é um direito. Então, assim, e o que eu mais amo nisso tudo? Em pensar que através de um programa você pode circular, ir para outros lugares. Porque quando a gente investe nas pessoas, a gente está multiplicando o sentir, multiplicando o criar, compartilhar, trocar. E isso tudo, assim, aprender, refazer, produzir, trocar com mais gente, encontrar pessoas,
a troca é das coisas mais importantes para mim da vida, assim. Então, vamos trocar mais, aprofundar mais e vamos se conectar no programa. É um investimento que eles fazem na formação humana que transforma os nossos valores. Tenho certeza que se vocês já tocaram em outros lugares, já fizeram uma viagem tocando, vocês voltaram diferentes. Vocês voltaram transformados e aquilo mexeu na vida de vocês. Então, assim, imagina isso aos montes. Imagina isso muito. Imagina isso, assim, vocês fazendo e viajando, fazendo o que vocês gostam. Realizando uma feira que é um desejo seu. Realizando um festival, trazendo gente de fora. Isso não tem preço, gente. Isso é muito importante pra gente, sabe? Movendo, assim, mexendo aqui na realidade, por exemplo, da estrutural. Isso aqui é muito importante. O Gilberto Gil foi ministro da Cultura e ele dizia, enquanto ministro da Cultura, que a cultura é essa usina de símbolos de um povo e a cultura é o conjunto de signos de uma comunidade, de toda a nação. A cultura é o que nos une. É o sentido dos nossos atos, é a soma dos nossos gestos. E uma política cultural, ela é feita de tudo isso. Então, isso dá sentido à nossa existência. Então, não deixem isso fugir, corram atrás disso. Corram atrás de tirar o SEAC. Corram atrás de entender o que é o programa Conexão Cultura DF. Porque isso vai ser muito importante na carreira de vocês, sabe? Isso vai ajudá-los. Vai ajudar não só a ter recurso para fazer projetos, porque isso é maravilhoso, mas a se profissionalizarem, a terem a oportunidade de circular e ir para outros lugares com o que vocês fazem. E é isso, gente. Vocês querem perguntar algo mais? Tá. Nunca se falou tanto em política nesses últimos dias. E alguns fundos e aprovações de orçamento foram atacados. Muita gente falou coisas sem saber. Por exemplo, no meu serviço, fala assim, aqui bem, não sei o que, qual é a diferença do SEAC para o Lei? Um é fundo de apoio à cultura, o outro é para incentivo. É o seguinte, a Lei Rouanet foi uma lei criada na época do governo Sarney. E foi uma lei que ela funciona da seguinte forma. Toda empresa, todo ser humano, né, paga imposto. E as empresas também. Então, a Lei Rouanet, ela é uma dedução do imposto de renda, do imposto de uma empresa. Então, a empresa, em vez de ela pagar 100% para o governo de imposto, ela vai deduzir 4% e dedicar esses 4% para um projeto. Isso se chama incentivo, é a lei de incentivo à cultura. Ou seja, quando alguém usa a Lei Rouanet para pagar um projeto, você vai lá, dá entrada no formulário no Ministério da Cultura, porque a Lei Rouanet é do Ministério da Cultura, é uma lei federal. Então você vai lá e preenche o formulário, solicita a chancela de usar a Lei Rouanet, porque quando você é aprovado, você ganha a chancela de usar a lei, você ganha a possibilidade de, depois você tem que captar junto à empresa. Então, se você fez o projeto, conseguiu o número do PRONAC, que é o número da Lei Rouanet, e conseguiu um patrocinador, o que esse patrocinador está fazendo? Ele está deixando de pagar imposto para pagar o seu projeto. Na verdade, ele não está tirando dinheiro do bolso dele e pagando o seu projeto. Ele está deixando o valor que ele está apoiando o seu projeto seria um valor que ele pagaria imposto. Mas aí ele deixa de pagar o imposto e apoia o seu projeto. Por isso que chama Lei de Incentivo à Cultura. Porque você vai estar pegando um dinheiro que era da empresa, ia para pagar o imposto, e a empresa está deixando de pagar o imposto para apoiar o seu projeto. É uma lei controversa mesmo. Mas hoje é onde está o maior recurso destinado à cultura
é via Lei Rouanet, que se fala. Empresas privadas que estão apoiando diversos projetos, deduzindo dos seus impostos para apoiar a cultura. Por que isso é um problema? E qual é a questão da Lei Rouanet? Um projeto que é apoiado por uma empresa, uma grande empresa, seja ela pública ou privada, esse projeto está sendo apoiado porque esse projeto interessa ao departamento de marketing daquela empresa. Então, não necessariamente os projetos são apoiados porque tem mérito cultural, porque são bons projetos, e sim porque interessa aos departamentos de marketing usar aquele projeto para ter mais marketing para a sua empresa. Você entende isso? Por isso, desses artistas que têm mais Exatamente. visibilidade, eles conseguem... Exatamente. Por isso que são os maiores artistas que estão toda hora ganhando e acessando o recurso via Lei Rouanet, porque aquilo traz mais visibilidade para as empresas. Há uns anos atrás, inclusive quando eu estava no Ministério da Cultura, houve um debate muito grande sobre a mudança da Lei Rouanet. Porque não é possível, assim, não é justo com nenhum ente cultural, assim, nenhum agente cultural, que uma empresa, um departamento de marketing defina para onde vai esse dinheiro, o que deve ser apoiado ou não. Isso não cabe porque o diretor de marketing que vai definir se aquilo vai trazer mais dinheiro para a empresa dele ou menos dinheiro. Aí ele vai apoiar o Circo du Soleil ou vai apoiar o circo aqui da Estrutural? Não, o Circo du Soleil vai trazer mais visibilidade para ele, ele vai dar o dinheiro para o Circo du Soleil. Então, assim, vão continuar as desigualdades e as injustiças no acesso a esse recurso. Por isso que precisa ver. A mesma coisa quando foi criada a Lei do Esporte. A Lei do Esporte foi criada à semelhança da Lei Rouanet. Hoje, esporte também é. Aí você começou a ver um monte de atleta, de torneio, ter uns patrocinões, assim, ó, de banco, de não sei o quê. Que é isso. Essas empresas, esses bancos, essas empresas estão deixando de... Você vê, por exemplo, um patrocinador na camisa de um time de futebol, possivelmente aquele patrocinador está usando a Lei do Esporte. Para estar patrocinando aquilo, está deixando de pagar imposto para pagar aquilo. Então, é uma distorção, sabe? Qual é a diferença do FAC? O FAC é um fundo de apoio à cultura do Distrito Federal. Outros estados têm os seus próprios fundos. Ele é um dinheiro do governo do Distrito Federal, que vem de uma série de lugares. Então, inclusive, o governo federal tem um tipo de repasse que se chama fundo a fundo, que ele pode colocar dinheiro nos governos estaduais. Mas o Fundo de Apoio à Cultura é do governo do Distrito Federal. Então, o Fundo de Apoio à Cultura, que apoia a cultura feita no Distrito Federal, é nosso, é do nosso governo. E por isso ele é regido pelas leis do Distrito Federal. Somente do Distrito Federal. Então, o FAC é um fundo local, do DF, e a Lei Rouanet ela é do nacional, do governo federal. Que a gente não sabe como é que vai ficar agora com o Bolsonaro, né? Enfim. Mas... Esse ano de 2018, quanto que eles disponibilizaram aí? O programa? Eu não sei o valor exato, o valor que foi lançado na portaria de janeiro de 2018. Mas, normalmente, cada mês tem, não sei se é entre 100 mil, tem mês que é 80 mil, tem mês que é mais. Por exemplo, entre junho e agosto, é um mês, inclusive eu coloquei isso na consultoria, é um mês que eles deveriam aumentar o tanto de recurso disponível para o programa, porque é um mês que tem as festas juninas no Brasil todo e também tem, e é verão no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos. Então, para muitos músicos, por exemplo, de junho, julho, agosto, são meses importantes de estarem circulando fora de Brasília, fora do país, indo para a Europa. A quantidade de festivais que existe na Europa é assim, absurda. Barata sabe bem porque ele circula muito em festivais. Só na França tem mais de 500 festivais de música. E quando é verão,
lá, que é o nosso inverno. Aí que os músicos precisam circular muito, porque é a forma como eles se sustentam, como eles sustentam a arte deles. E em junho também é o mês que no Brasil a gente está em festa junina. Então todas as quadrilhas juninas pedem o Conexão Cultura DF também para circular. E irem para o Cariri, para, enfim, Nordeste, para outros lugares tocarem. Então isso foi até uma recomendação que eu fiz para o programa, que eles tivessem um teto maior entre esses meses. Mas hoje é mais ou menos... E aí quando sobra dinheiro no mês, o que eles fazem? Digamos que tem R$100 mil disponibilizados para o mês de maio, por exemplo, para o programa Conexão Cultura DF. Mas nas linhas do programa só foi usado 80 mil, por exemplo. Os outros 20 mil que sobraram, eles vão ser distribuídos para o resto dos meses. Então fica faltando maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses. Eles pegam esses 20 mil, dividem por 7 e distribuem um pouco em cada mês. Então normalmente é 100 mil, tem mês que tem 80 mil, tem mês que varia um pouco de mês a mês nas linhas. Eu vou falar do rapazinho aqui, o Nicolas, o Madalena, o cellista, vocês conhecem? Nicolas Madalena, sim. Ele ia se beneficiar bastante. Aí, vou até fazer um registro, mas a parte que ele teve uma carta de recomendação para estudar com um grupo, só que ele não conseguiu, ele tentou fazer um crowdfunding, uma vaquinha, um negócio, e não rolou. Assim. Quando você tem uma carta, é o melhor dos mundos, assim, porque, por exemplo, se você tem uma carta, você quer, por exemplo, fazer um curso, aí você entra em contato com a instituição que você quer ir fazer o curso, aí você é aceito. Aquele e-mail que você foi aceito, ou a carta que a instituição manda, é a melhor coisa que vocês podem apresentar para o programa. Porque isso é uma garantia de que vocês já foram aceitos lá. Então, basta o programa pagar o deslocamento de vocês e as diárias. Então, é muito bacana quando vocês têm uma carta convite. Vocês foram convidados para tocar no Rio de Janeiro. Esse e-mail convite, se não foi uma carta, foi um e-mail, por exemplo, também vale. Vocês vão lá, vão pedir o programa e vão anexar, olha só, esse e-mail, recebi esse convite aqui. Então, eu preciso, nós somos 5 músicos e está aqui o e-mail que comprova que a gente foi convidado e a gente precisa, aí vocês vão calcular, a gente vai ficar 5 dias, a passagem aérea de uma pessoa custa tanto, então são 5 passagens aéreas, então aí vocês somam tudo e vocês vão pedir, sei lá, 20 mil para o programa. Entendeu? Então, é uma carta de recomendação, funciona demais. É mais ainda, mais chance de vocês serem aprovados. O programa, ele quando foi lançado em 2016, não era tão conhecido. Hoje, ele é mais conhecido do que antes, e isso significa que a concorrência vai aumentando. Quanto mais gente conhece o programa, eles fazem uma análise, a análise de mérito, que implica em saber quem está pedindo viagem naquele mês, e aí eles vão analisar como é que isso vai, né, vai ser distribuído, digamos assim, né? Mais alguma pergunta? Boa, porque eu estive com ela, e aí eu fui captando um monte de coisa, então eu lembro, assim, né? E eu quero que vocês sejam lidados com ela de tudo mesmo, de todas as informações. Eu lembro da contrapartida também, é uma coisa, ajuda? Sim, uma coisa importante que eu também esqueci de falar é o seguinte, eu falei muito para vocês dessa linha que é permanente, que chama, né, que está sempre aberta, mas tem uma outra linha que às vezes o programa, os gestores do programa, eles lançam editais, que eles chamam #negócios. Como é que funciona? Quando é demanda espontânea, eu falo, Micaela, quero ir fazer um curso em Portugal. Então, eu quero participar de um evento em São Paulo, num festival em São Paulo. Eu estou dizendo para o Estado o que é importante para mim. Mas quando eles lançam o edital #negócios, eles lançam mostrando por área quais são os eventos que eles vão apoiar
E eles mostram pra gente, o Estado mostra pra gente o que é importante a gente olhar dentro daquela área, participar daquele evento. Então, por exemplo, eles lançaram 2 editais #negócios até hoje. Um foi esse ano, um foi ano passado, resultado esse ano. E eles lançaram. Tinha lá eventos de música, eventos de circo, eventos de audiovisual, eventos de design, eu acho. E acho que até de moda, se bobear. Então, eles tinham lá uma série de eventos em vários países e as pessoas se inscreviam para aqueles eventos. E eles selecionavam quem ia compor a delegação de Brasília. Esse #negócios é o Estado, são os gestores do programa, mostrando para a gente quais são os eventos importantes na nossa área. Se sou da área de música, por exemplo, podia se inscrever na feira de música que acontece em Cabo Verde, que chama AME, Atlantic Music Export, no Circularte, que é uma feira de música que acontece na Colômbia, que foi essa que o Munchaco foi. Ano passado eles lançaram para a Womex, que é a maior feira de música do mundo. A Midem, na França, que é uma feira, um mercado também de música importante. Então, você se inscrevia, eu quero participar do Midem, eu quero participar da Womex, eu quero participar da Feira de Cabo Verde. E aí você se inscrevia e era selecionado ou não para participar da delegação da Secretaria de Cultura. Então, tem essas 2 linhas. Aqui, quando eu mostrei para vocês, ó, no site da Secretaria, quando você vem aqui, FAC, Conexão Cultura DF, a primeira linha é o permanente, que é esse que a gente pede qualquer época do ano, ele está sempre aberto. Mas o segundo é edital Conexão Cultura DF, #negócios, que é esse que a Secretaria lança um chamamento público, entendeu? Tem essas 2 linhas, o programa, essas 2 frentes. O que mais você lembra, Thiago, que eu esqueci? Algumas coisas a gente ouviu falar, como questão de graduação na mestrado, ou então sanduíche, né, da forma de fazer. Bacana. Só comentar mesmo. Procura agora mais, pesquisa. Vai ser muito legal para você. Que bom, gente. Engraçado que agora eu vou participar, no segundo semestre do ano, eu vou participar de um projeto do FAC, lá da UNB, que é o Estúdio Ópera. Isso é bacana. Muito bom, já é um começo, né? E você guarda tudo, todas as comprovações que você participou desse projeto, porque isso é importante para o seu portfólio. Isso é bem importante para o seu portfólio, para o seu SEAC. A gente tem que, hoje em dia vocês têm que salvar, não precisa guardar o papel, mas tira uma foto do celular, entendeu? Seja que for, guarda numa pastinha do computador as suas comprovações. Que isso é importante. Que bom, gente. Obrigada. Estou bem feliz de estar aqui.